virar um figurino. Qualquer coisa pode ser um figurino. O nosso papel fundamental como figurinista é, em primeiro lugar, dar a pele do personagem, né? Porque quando o ator recebe o personagem, quando ele cria, ele oferece a personalidade. E o figurino vem afiançar essa personalidade. O figurino vem permitir que o ator tenha mais fundamento para isso, né? Às vezes na cor, às vezes no formato, às vezes no objeto. O figurino muitas vezes ajuda o ator a definir a condução do personagem. No meu caso, eu faço tudo, assim, eu faço a criação, eu também faço modelagem do figurino, eu também confecciono, eu tenho uma equipe, né, mas eu também passo por todos os processos. Tratamento de arte, adereçamento, é feito, eu tenho a minha mão sempre está nos figurinos. Ele nunca é um figurino que vem de fora ou feito por alguém, é sempre feito dentro do meu próprio espaço, dentro do meu ateliê. Compro tecido, ou compro o material necessário que precisa para a construção do figurino, né? Que nem sempre é tecido, necessariamente. Às vezes pode ser, tudo pode virar um figurino. Qualquer coisa pode ser um figurino. Eu comecei como figurinista no Era Uma Vez um Rio. Eu estava fazendo a cenografia de Uma Vez um Rio e a figurinista do espetáculo teve um problema, eu não me lembro qual foi, e a Lavina Panuzzi, que fazia a direção, perguntou se eu poderia resolver isso. Eu tinha 4 dias e eu acabei fazendo os figurinos do espetáculo, usando um conceito, inclusive uma forma que se repete hoje no próprio Sonho de Herói, que é o que eu chamo de figurino objeto, que na verdade é quando você constrói um objeto e você o ator usa isso a favor dele como figurino, jogando para esse objeto a função de figurino. Não é boneco sem vesti-lo, né? Então, muitas vezes sem vesti-lo. No caso da Lavínia, por exemplo, era uma Nossa Senhora das Dores, as 7 Dores de Maria, em que o ator subia num banquinho, punha uma máscara e a Nossa Senhora era um corpo feminino feito de papelão, com uma flor enorme no peito e as 7 Dores de Maria, que eram espadas, que eram infantis, né, de brinquedo de criança. Ele punha uma máscara e não era um lencinho, era aquelas protetores que a gente coloca em cima de jarra para mosquito, com pedrinhas, então ele usava aquilo, colocava a máscara, subia no banquinho e aquilo era o figurino. E ali ele interpretava. Quando terminava, ele tirava, voltava para o lugar, saía e voltava a ser o personagem que ele era. Ele fazia vários personagens em cena. Então, existiam códigos para cada personagem. Este era o código da personagem mãe. Então, que era esse objeto que se transformava em figurino. Tem uma relação, na verdade, porque eu acho que o espetáculo fica muito orgânico quando a cenografia e o figurino falam a mesma linguagem, quando a coisa ela flui. Embora eu faça muito cenário e eu não sou figurinista e faça figurinos onde eu não sou cenógrafo, e também aconteça, mas tem um processo muito ligado, porque tanto a cenografia como o figurino, eles estão a serviço do ato dramático. Ou seja, nós estamos ali para fazer com que o ator tenha elementos para fazer a sua função. Nós trabalhamos para o ator. A cenografia e o figurino, elas não existem para aparecer. Elas existem para cumprir uma função que é fazer o ator aparecer. Eu acho importante que o ator
se sinta à vontade e que ele se sinta muito próximo do figurino. Então, muitas vezes, eu até dou liberdade ao ator. Assim, você quer colocar alguma coisa pessoal sua no figurino? Como exemplo, por exemplo, eu fiz um espetáculo, o meu último espetáculo em 2019, que foi para o Grupo Ventania em Minas Gerais, Maria Peregrina, em que eu fiz todos os figurinos foram feitos aqui, só que eu não terminei os figurinos, eu levei os figurinos para terminar lá. E eu juntei todos os atores e disse, agora, como era de cunho muito emocional, o espetáculo era uma romaria até a Nossa Senhora Aparecida, eles tinham que atravessar o rio, tinha um barqueiro, essa coisa toda. Então eu sugeri a eles que nós fôssemos mais emocionais. Então que nós terminássemos os figurinos e que eles mesmos fabricassem, que eu queria bordar no figurino todo muitas cruzes. Então eu estava num sítio, eu peguei muito pauzinho, madeirinha, levei e a gente confeccionou cruzes e eles bordaram o figurino. Aí numa segunda etapa eu falei, agora eu quero que vocês tragam coisas pessoais de vocês, coisas que são importantes. Vamos colocar no figurino. Então uma das atrizes trouxe a foto da mãe que tinha acabado de falecer e nós transformamos num patuá e penduramos na saia. Então, estes detalhes fazem uma diferença porque faz com que o ator se sinta mais próximo e ele respeite o figurino, porque ele se apropria. E às vezes eu faço alguns detalhes que é um mimo para o ator mesmo. Para que o ator veja e fale, puxa, olha que legal, meu figurino tem isso, meu figurino tem esse bordado, meu figurino tem esse cuidado, alguém cuidou do meu figurino, alguém se preocupou com isso, e isso estimula o ator. A minha característica de confecção de figurino, ela não ela é centrada dentro de um ateliê próprio, porque ela tem esse formato, né? Um formato um pouco mais humanizado, que pensa no ator. Pensa no ator como ser humano, que vai precisar usar algo que pode ser desconfortável, então eu preciso encontrar uma forma de fazer com que fique confortável, mas penso também no personagem, que precisa daquilo para existir. A minha carreira é autodidata, né? Eu não tenho formação acadêmica, e nem tenho, eu fiz, minha formação até o primeiro colegial, então eu não tenho uma formação acadêmica para falar sobre isso. Eu tenho no meu histórico o curso de cenografia do Cerrone, que eu considero um grande mestre para mim, porque eu vim para São Paulo, do Amazonas, a convite do Cerrone. Ele viu o meu trabalho e me convidou para vir. Eu desenhava algumas coisas, mas eu não tinha muito esse impulso, era muito mais cenografia e adereços, né? Boi, essas coisas todas. O figurino, o desejo existia, mas a oportunidade de ser um figurinista, ele começa no Era Uma Vez um Rio, com a Lavínia Banuzzi. Loucura. É uma das... Olha, eu vi Parintins, o boi, por duas visões. Uma trabalhando e uma de fora. Então, quando eu fui convidado pelo Juarez Lima, que na época não é como hoje existem vários artistas. Na época existia o artista principal, que era o Juarez Lima, e ele me convidou para ser assistente dele por conta de um trabalho que ele viu que eu fiz em Manaus. E eu trabalhei por 3 meses, eu morei, ele fez um quarto para mim dentro do galpão, e eu morei dentro do galpão por 3 meses e meio. Então, ali foi onde eu aprendi esculpir. Eu não sou um bom escultor em isopor, eu demoro muito, mas eu via crianças de 8, 10 anos pegar uma coisa e tinha alguma coisa. Então, mas foi ali que eu aprendi bastante coisa no boi de Parintins. E aí eu tive a oportunidade de, no dia da apresentação, estar no centro da arena,
quando começa a rufar os tambores e dizer é o boi, é o boi. Então eu vi do meio para a galera, porque eu estava manipulando ajudava a montar as coisas e tudo mais. É indescritível. Aí, quase 10 anos depois, eu sou convidado para fazer uma ópera, O Boi de Pano, e aí nós vamos apresentar essa ópera, e aí eu fui assistir o boi de fora, que é outro espetáculo. Então eu tenho essas duas experiências com o boi. 10 anos depois tinha mudado muito, as coisas ficaram muito maiores. Na minha época, a gente colocou uma tribo inteira entrando dentro da arena, em cima de uma cobra, né? E depois, 10 anos depois, era tudo tão gigante que a cobra parecia uma minhoquinha, porque, sabe, é impressionante. Até hoje, toda vez que eu comento sobre isso, eu sinto o bater o tambor, sabe? A sensação que foi quando eles começam a falar, olha o boi, e começa a rufar. É uma experiência. Sabe quando você assiste um filme que você vai, talvez seja um pouco chula a comparação, mas que é um filme épico onde está chegando um exército que está rufando tambores? Mas a sensação é essa, a sensação, porque é uma rivalidade entre dois bois. Então a sensação é essa, de que é um exército chegando, é muito louco. E depois entram os titãs, que são aquelas coisas enormes. E eles têm técnicas fabulosas, eu aprendi coisas maravilhosas que eu uso no teatro até hoje. Falar fantasia é mais fácil por causa do carnaval. E aí eu acho o carnaval maravilhoso e as fantasias de carnaval são fantásticas e são extremamente reaproveitáveis. Eu, por exemplo, ganho muita fantasia de carnaval que usaram e eu desmancho tudo e guardo para reaproveitar por dois motivos. Um, porque você contribui para um pouquinho menos de lixo no mundo e porque é um material caro que você pode reaproveitar numa produção que não tem tanto dinheiro e que precise de material, né? Então a gente também cumpre essa função que é necessária. Mas dizer que figurino e fantasia, eu não tenho como desmerecer o figurino, a fantasia, entendeu? Porque a fantasia ela vem justamente o outro vê algo que não é normal e aquilo é fantasioso. Então eu não me oponho nem me desagrado se alguém falar a fantasia está linda, né? A diferença talvez da fantasia para o figurino é que o figurino ele tem um tempo de vida muito maior e ele é usado, tem um acúmulo de energia, acúmulo de criação que vai ficando nele. A fantasia ela é episódica, ela é usada e depois ela é descartada. E o figurino não. O figurino, quando o espetáculo tem carreira, ele é usado e e o ator vai descobrindo e aquela roupa vai se embutindo de uma energia, de algo que vai ficando nela. Então, na verdade, fazer ele de forma sustentável partiu da direção, né? A Débora, quando conversou, quando ela me passou, primeiro ela me passou o texto, aí eu fiquei apaixonado, porque se tratava de seres que eu adoro, né? Que eu chamo, que eu acho que são lindos para mim. Quando ela falou, nós podíamos usar, nós estamos com toda essa crise mundial e tudo mais, e lixo, a gente podia... Ela falou, você trabalha tão bem com papelão, Márcio, vamos fazer tudo, eu queria talvez, vamos fazer tudo reciclável, vamos tentar fazer dessa forma, reutilizar, ressignificar. Eu falei, ótimo, vamos. Então a gente começou a pensar no projeto, conversar, e até então não eram os figurinos que tem hoje. A gente pensava no papelão, a gente pensava nisso, pensava em várias coisas.
a gente pensava no figurino errado, porque eu ficava desenhando um personagem que tem no espetáculo, que é o Mapinguari, mas que o personagem não aparece no espetáculo, em definitivo. E eu fiquei com uma fixação, e ela também não percebeu, e a gente ficou, eu fazendo vários desenhos do Mapinguari. E a gente não ia para os outros. Aí eu cheguei uma hora e falei assim para ela, olha, Débora, para mim está muito difícil eu desenhar o Curupira, por exemplo, ou eu desenhar a Caipora, porque como eles são objetos que vão ser ressignificados, eu acho que vai ser muito mais fácil eu olhar para o mundo e ver o que é. Porque eu estou tentando encaixotar o personagem. Eu estou tentando decidir que o Curupira vai ser feito de papelão, mas a gente não sabe se o Curupira quer ser feito de papelão. Talvez a gente... Eu falei, você confia em mim? Eu posso... Eu monto os personagens, não termino, eu só faço uma montagem e passo para você. Aí a produção, vocês aprovam, ok? Se não, a gente desmancha, não está feito. Tanto é que... E fiz isso. Em uma semana, eu fiz todos os personagens. Nada costurado, nada colado, tudo com alfinete. Tudo alfinete, tudo correto. Não estava pronto, porque se tivesse que mexer, a gente desmanchava tudo. Então, e aí eu deixei eu pensei assim, deixa o Encantado falar qual que vem primeiro. As coisas vão acontecendo, às vezes você tenta controlar. E a gente, mais do que nunca hoje, sabe que a gente não controla nada. A Débora, que também foi um pedido da direção, que ela, por conta das viagens, não tinha iluminação, se era possível iluminar, e aí o Marcinho foi para dentro do ateliê, que ele trabalha com a parte de iluminação, e começou a iluminar o personagem. Aí eu peguei, já coloquei, enrosquei umas luzes de Natal no cabelo da Caipora, aí foi fazendo, a coisa foi andando. Quando eu ganhei o meu primeiro prêmio, que foi com o cenário do Era Uma Vez um Rio, eu fiquei muito feliz, é claro, eu fiquei emocionadíssimo, falei, nossa, fantástico. Né? Aí um ano depois eu recebi o Shell de figurinos pelos Sátiros, na Divinas Palavras. Foi muito bom também, né? Mas também foi a primeira vez que eu recebi uma crítica de jornal. Eu nunca tinha recebido crítica de jornal na minha vida, né? E foi feia sobre o espetáculo, né? Sobre um figurino especialmente. Eu fiquei muito arrasado. Falei, o que eu vou fazer com isso? Acabou minha carreira, né? Depois disso eu falei, então vamos continuar. Mas resultou que depois eu fui contemplado com o Prêmio Shell de figurino. Então, eu acho que isso meio que caiu, né? Então, eu acho que é importante, porque você fala assim, puta, eu tô no caminho certo. Porque quando eu comecei a fazer figurinos, eu já tinha uma linguagem implantada. Porque eu já fazia tratamento de arte para figurinos, tanto em Manaus para outros figurinistas, como eu fazia e construía figurinos para outras pessoas em São Paulo. Mas eu não fazia os meus figurinos, por exemplo, né? Então, quando eu já tinha um trabalho que se estabelecia, começou ali na Lavínia, mas que veio se afiançar na Divinas Palavras dos Sátiros. Então é importante, o prêmio é importante para incentivo. Eu fiz 30 anos de teatro no ano da pandemia, no ano que eu não fiz teatro, né? Só que depois de 30 anos de teatro, os prêmios continuam sendo importantes. Eu acho que super válidos e importantes. Mas eu posso dizer para você que se eles não acontecem, não existe sofrimento. Porque você tem um amadurecimento de que às vezes as coisas não acontecem, né? Você não precisa receber um prêmio para dizer que você é um bom artista. Você é um bom artista, é que tem muita gente para concorrer nessa história toda.
de dizer que as minhas referências elas são nacionais. Eu tenho como referência de cenografia, não tem como não ser o Serrone, porque foi uma pessoa que me ensinou demais, mas eu tenho como, por exemplo, referência de cenografia, como referência Chico Cardoso, que é de Manaus, que fazia a cenografia, que hoje faz o Boi Caprichoso. Eu trabalhei muito com o Gabriel sempre foi uma grande referência, o Gabriel Vilela, mas eu também tenho como referência a Telume Ellen, porque a Telume, a Telume tem uma poesia no falar e no figurino, no explicar, no dizer, mas ela tem uma poesia muito consciente, sabe? E eu absorvi muito, muito dela. E eu sou muito fã do Fábio Namatanga, por exemplo. Sou muito fã, eu acho o trabalho dele fantástico, espetacular.